Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês, meus amigos, hoje o meu subtítulo é A Vida Após a Morte. Após a morte, a vida. Esta é a pergunta que não quer calar. Aliás, dezenas, centenas, milhares, milhões. Mas desde que existe pessoa, humanidade, tem-se esta indagação, essa pergunta que não quer calar. Mas eu quero trazer para você, mesmo que eu já tenha feito sobre esse assunto neste canal. Aliás, já são mais de 250 vídeos prontos para vocês, ok? Mas eu quero trazer de forma resumida, enxugada, uma breve reflexão com base nas escrituras sagradas. Vamos lá? A vida após a morte, essa é a indagação. E continua dizendo, a vida após a morte? Como assim? A Bíblia nos diz, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, debaixo desse sol, com sonhos, desejos, realizações e etc e tal. Olha que interessante. Ele nasce como uma flor e murcha. Preste atenção. É como uma sombra que foge. Olha que bacana. Ele não permanece. Por que eu falo bacana? Por que eu falo interessante? É porque a resposta que vem é que nos dá, de fato, essa base e compreensão. O bacana disso tudo é que apesar disso tudo, desse curto período, apesar de nós sermos como uma folha que murcha e cai ao chão, apesar de nós sermos como um sopro, sermos como um vento que passa, mas temos sim respostas em que vai com certeza chegar ao encontro das nossas indagações. São as respostas para as nossas perguntas. Olha que interessante. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Por isso que eu disse que bacana não é no sentido de eu estar contente com a morte de alguém. De eu estar feliz porque aquela pessoa partiu, se foi, independente se ela era boa, má ou não. Mas é porque as Escrituras dizem exatamente isso. Ela confirma, ela afirma isso. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Jó 14:1, o 2 e o 14. Dá uma olhadinha na sua Bíblia. Como Jó, quase todos nós já fomos desafiados por essa pergunta. O que acontece exatamente conosco depois que morrermos? Simplesmente deixamos de existir? Seria isso? Como pregam algumas religiões que trazem uma mensagem de aniquilar, morrer, deixar de existir. A Bíblia diz ao contrário, que nós vamos continuar uma nova vida, um novo ciclo depois desta vida aqui na Terra. A vida é uma porta giratória de saída e de volta à entrada à Terra sem alcançar a grandiosidade pessoal? Será que a vida ela tem um retorno no sentido de ciclos de vida? Nasce, morre, nasce, morre? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala sobre isso em nenhum lugar. Tá, existe céu e inferno mesmo? Ou são esses apenas um estado de consciência? Olha que interessante, olha que fenomenal, chega a ser assim, esplêndido, porque a Bíblia nos dá uma resposta. A Bíblia nos diz que não há apenas vida após a morte, mas a vida eterna e gloriosa. E olha o que diz essa passagem, é uma passagem que está no Novo e no Velho Testamento. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração algum humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Preparados para aqueles que o amam.
Preste atenção, há uma condição. 1 Coríntios 2,9, confirma aí na sua Bíblia. Jesus Cristo, Deus em carne, veio à terra para nos dar o dom da vida eterna, nos presenteou através da sua atitude de morte e ressurreição. Aquela morte, aquela cruz, era minha, era sua, era nossa. Mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelo que ele sofreu, fomos sarados. A palavra sarados aqui significa que Deus, ele pode, através disso, curar a alma, o corpo, o físico, o entendimento, as emoções, já que o ser humano, ele é um espírito, possui uma alma e habita um corpo. Aonde está essa passagem? Isaías 53, 5. Isaías, Velho Testamento, um dos profetas maiores. Isaías 53, 5. Jesus tomou para si a punição que era para cada um de nós, sacrificou-se no nosso lugar. 3 dias depois dessa prova, dessa situação, 3 dias após a sua morte, ele provou que era vitorioso sobre a morte, saindo da sepultura em espírito e carne. Ele permaneceu na terra por 40 dias e foi visto por milhares antes de subir à sua morada eterna, de onde ele saiu nos céus. Paulo cita o terceiro céu, o céu de Deus. Romanos 4:25 diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então nós fomos justificados por ele, através do seu sangue, o preço pago em nosso favor, já que a condenação era certa. A ressurreição de Cristo foi e é um evento bem documentado. O apóstolo Paulo desafiou as pessoas a questionarem, testemunharem as questões dos que ouviram e viram sobre isso. Então há validade sim, ninguém é capaz de contestar tal ressurreição. A ressurreição é a pedra angular da fé cristã, porque Cristo foi ressuscitado dos mortos. Nós podemos ter fé de que nós também o seremos ressuscitados também, porque ele é a primícia da ressurreição. Paulo admoestou afirmando sobre a questão dos primeiros cristãos que não acreditavam nisso, certo? Ora, se é corrente pregar-se, ou se é lícito, se é verdadeiro pregar isto, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, se de fato é e foi assim, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição após a morte? O ensino espírita e o ensino de muitas religiões, até mesmo ditas como cristãs, são contrárias àquilo ao qual as Escrituras afirmam ser. Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou e foi em vão a sua morte. 1 Coríntios 15, 12, 13 traz exatamente essa ligação, essa afirmação de que Cristo morreu e não foi em vão. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por todos nós, por todo aquele que crê nessa verdade. Cristo foi apenas a primeira de uma grande colheita que serão ressuscitados para a vida eterna. A morte física veio através de um homem, Adão, mas o segundo Adão veio para fazer valer e cumprir tudo aquilo que já havia combinado desde a fundação do mundo. Mas todos aqueles que foram adotados para a família de Deus através da fé em Cristo Jesus terão uma nova vida. 1 Coríntios 15, do 20 ao 22, que é uma base para você. Tal como Deus levantou o corpo de Jesus, assim serão os nossos corpos ressuscitados quando Jesus voltar. 1 Coríntios 6,14.
Tá? É necessário que haja um arrebatamento e depois uma sequência desse ressuscitar, corpos glorificados, segunda vinda e etc e tal. Eu já tenho esse assunto no canal, não vou repetir aqui. Todos seremos no final ressuscitados, como acabei de dizer, mas nem todos irão para os céus juntos. Uma escolha deve ser feita por cada pessoa, você que está ouvindo hoje, você que ouvirá, você que um dia terá a oportunidade de poder estar ouvindo essa palavra, assim diz as Escrituras com relação à eternidade. A Bíblia diz que está marcado para nós morrermos, para que venhamos a morrer uma só vez, e após isso virá o julgamento. Hebreus 9, 27. Então, Hebreus 9, 27 quebra todo esse paradigma, quebra toda essa heresia espírita, ou essa heresia de algumas religiões que diz o contrário, diz que nós temos que morrer e renascer e ir nos purificando, tá? Alguns ensinos antigos, alguns ensinos e algumas filosofias, elas sustentam e dizem que é assim que funciona, que o homem renasce a cada ciclo. E não é verdadeiro, porque acabamos de ler Hebreus 9, 27, que é dado ao homem vir a óbito, falecer uma só vez, depois disso juízo, céu e inferno. Aqueles que foram feitos justos irão para a vida eterna no céu, mas os incrédulos receberão punição eterna ou inferno. Mateus 25, 46. Então, Mateus 25, 46 fala exatamente sobre isso, essa confirmação. O inferno, como o céu, não é apenas um estado de existência, mas literal. Tá? É um lugar onde os injustos receberão incessante e eterna ira de Deus, conforme as Escrituras. Eles receberão tormento emocional, mental, físico, sofrendo conscientemente de vergonha ou da vergonha e por não ter tido essa experiência de arrependimento em relação às suas vidas. Porque nós herdamos de Adão e Eva tal pecado e vivemos este pecado. Então ele tem que ser cortado, cessado, perdoado, pago, para que não haja aí a punição eterna, mas a vida eterna com Deus. O inferno é descrito como um abismo sem fim. Lucas 8:31, Apocalipse 9:1, confirma aí, porque é uma base que você tem. É um lago de fogo queimando como enxofre, onde os seus habitantes serão atormentados dia e noite para todo sempre. Apocalipse 20:10. Você pode conferir aí na sua Bíblia. No inferno haverá choro e ranger de dentes, indicando intensa tristeza, raiva e dor. Mateus 13:42. É um lugar onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Marcos 9:45. Não tem prazer na morte dos ímpios, diz o Senhor. Deus não tem prazer na morte dos ímpios, mas deseja que eles se voltem contra os seus desejos pervertidos, para que possam viver. Ezequiel 33:11, dá uma olhadinha aí, está lá no Velho Testamento, em um dos profetas maiores. Mas ele não irá nos forçar à submissão. Se nós escolhermos a rejeitar, então pouca escolha se há, porque você apenas tem o sim e o não para dizer a ele hoje, como você está vivo e eu também, porque o amanhã poderá não existir. A vida na terra é um teste, é um preparo, é um êxodo, é uma caminhada para o crente. Então a vida eterna, logicamente, é indicada através de Deus com relação às Escrituras. Então, os justos receberão a vida eterna. Apenas há um caminho. Então, nem todos os caminhos levam a Deus. Nenhum outro caminho leva a Deus, senão apenas por intermédio de Jesus. Só por intermédio de Jesus. Eu sou a ressurreição
e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que crê em mim não morrerá eternamente. Nós vivemos um ciclo e agora nós vamos passar por um segundo ou um próximo ciclo. Se nós morrermos hoje, a terra receberá esse corpo, porque dela foi e dela é. Lembra? Eu já disse neste canal, em alguns vídeos, que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. Este corpo volta ao pó da terra, em Eclesiastes. Vamos lá. Então, essa ressurreição e a vida é para todo que crê, ainda que morra, ainda que hoje venha a morrer, está em estado de óbito. Quem crê no Senhor Jesus, ainda que morra, viverá eternamente. João 11, 25, 26. Aí está a base. O dom gratuito da vida eterna está disponível para todos, mas requer que neguemos alguns prazeres deste mundo e nos sacrifiquemos no sentido de vivermos para Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Então, se você rejeitar essa salvação que hoje é entregue, ao qual você está ouvindo, então você não terá e você permanecerá na ira de Deus. João 3:36. Nós não teremos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados após a morte, porque uma vez que estivermos face a face com Deus, não teremos escolha alguma de crer ou não, porque já foi dado a oportunidade, você tem ela hoje. Então, como então devemos nos portar? Se nós aceitarmos a morte de Jesus como um pagamento pela nossa rebelião, pelo nosso estado pecaminoso contra Deus, teremos garantia não só da vida, mas o significado dela também em eterna graça junto com Deus. Ok? Então era isso que eu tinha para vocês meditarem, ficar firmes, porque essa palavra é para todos nós. Se inscrevam no canal Carlos Zanino ou Reset Cristão. Ative o sininho de notificações, like ou dislike, reproduza, passa à frente, repique, compartilhe esse assunto. Deixa nos comentários aí o que você achou ou de repente um desejo que você tem de ouvir mais sobre a palavra de Deus ou qualquer outro assunto. Deus abençoe a sua vida e tudo que você estiver fazendo. Até o próximo.